Olá, boa noite. Sejam bem-vindos mais uma vez aqui ao canal Reversão Quântica. É uma alegria muito grande poder estarmos juntos novamente. E hoje nós vamos falar de um tema muito importante, um tema recorrente e que eu gostaria que você assistisse até o final do vídeo, porque vai ser muito importante para você, que hoje nós vamos falar sobre os arquétipos. O que são os arquétipos? Bem, antes de começar, só gostaria de agradecer a todos que estão participando, que estão se cadastrando, que estão comentando. É muito legal, é muito importante para mim esse retorno, esse feedback que as pessoas estão me dando, que vai dando mais força para você trabalhar, vai te dando mais ânimo, enfim, você vai ficando mais feliz, mais contente e também sabendo que você está plantando alguma coisa e que mais para frente a gente pode colher juntos. Então, muito obrigado a vocês, tá? Bem, arquétipos. Por que esse tema ele é tão importante? Por que ele é tão relevante? E por que as pessoas se interessam tanto pelos arquétipos, que até esse é o segundo vídeo que eu estou gravando sobre arquétipos e em todos eles, nos comentários, as pessoas acabam fazendo muitas perguntas e querendo saber muito mais e a gente acaba tendo que fazer mais vídeos e tal. Bom, porque os arquétipos eles fazem parte de tudo. Mas vamos lá, vamos pela definição, vamos começar. Bem, o que são os arquétipos? Arquétipos são os projetos originais de tudo que existe no universo. Então são três fases dos arquétipos. Vamos pela primeira. Então, eles são os projetos originais de tudo que há no universo. Então, existe um projeto, por exemplo, para um médico, para um advogado, para um dentista, para um jogador de futebol, para um piloto de Fórmula 1, para um ator, para um cantor, enfim, para tudo. E para objetos também, o arquétipo da cadeira, da xícara, do prato, do garfo, do carro, enfim. Para tudo existe um projeto primordial, que é a forma de excelência dessa coisa. Então o arquétipo primordial, ele é a excelência, por exemplo, do médico. É a excelência do engenheiro, a excelência do advogado, enfim, de tudo que existe no planeta Terra, ou quem sabe até no universo, eu acredito que no universo. Bem, e por que existem esses projetos originais? Porque imagina, como se fosse, eu vou fazer uma comparação, eu gosto sempre de usar metáforas, como que funciona o arquétipo. Não sei se todos conhecem, mas existe um programa que os engenheiros costumam usar para áreas de construção civil que chama-se AutoCAD. Então o que é o AutoCAD? O AutoCAD é o programa que você usa para fazer, plantas, projetos de edificações, enfim, essas coisas. E aí você vai fazer a planta de uma casa. Então você vai fazer lá todas as linhas da casa com as medidas e tal. E existem os detalhes da casa que são porta, janela, pia, vaso sanitário, porta-balcão, tipo de viga que vai, enfim, um monte de coisas. Aí você faz a sua primeira planta. E aí você tem escada, então você tem que fazer uma escada, uma porta e essas coisas. Aí, todos esses objetos que você criou, você vai e salva. Vamos dizer assim, no banco de dados. Quando você for fazer de novo, você não precisa criar de novo uma porta, criar de novo uma porta-balcão, uma janela, uma pia, enfim, você já tem ali. Caso você tenha que fazer algo diferente, você cria uma coisa diferente. Você precisa de uma janela maior. Você vai, cria uma janela maior e essa janela maior que você fez vai para aquele banco de dados também. Aí, com o passar do tempo, você vai fazer tanta coisa que no final você fala assim, eu vou fazer uma casa e vai uma escada em L, aqui vai uma espiral, aqui vai não sei o que e tal. Você só vai buscar no banco de dados aquilo que você já tem pronto e coloca no lugar. Então a ideia do arquétipo é essa. O projeto original de tudo que existe no universo. Bem, aí você diz assim, não, você não pode ser, porque por que existem médicos diferentes? Não, isso não está se encaixando. Não, se encaixa sim. Se encaixa sim. E tudo isso que eu vou falar nesse vídeo, ele vem a justificar até esse projeto que eu tenho, que é
que eu vou falar sobre os computadores biológicos, é uma tese que eu estou criando, é um livro que eu vou escrever, e até a questão dos arquétipos, ele vem, como que eu posso dizer, confirmar essa tese. Por quê? Analisando que tudo isso, e que nós somos computadores biológicos, e que toda a realidade em nosso redor é um holograma. Você tem que ter os programas para que as coisas funcionem. Se você pegar um computador nativo, saiu da loja, ele não vem com nada. Se você quiser ele transformar ele numa máquina legal, ele pode ter o processador melhor que for, ele pode ter o HD, a velocidade, enfim, ele pode ter tudo melhor que qualquer outro computador. Mas se ele não tiver os programas corretos, ele não vai funcionar legal. Você não vai conseguir usar ele para nada. E a mesma coisa dos arquétipos. Os arquétipos funcionam dessa forma. Então, por que existem diferenças? Fala assim, não, mas se eu sou médico, então eu vou usar o arquétipo do médico, você é um tremendo do médico, porque eu peguei a excelência da questão da medicina. Eu peguei o arquétipo da excelência da medicina. Só que o que acontece? Quando você utiliza o arquétipo, ele se funde com o seu ego, com o que você é, com o seu sistema de crenças. E aí, nessa fusão, vai criar um novo tipo de médico. Então, se você tem uma tendência benéfica e tem uma outra pessoa que tem uma tendência a fazer coisas erradas, e vocês dois estão fazendo faculdade de medicina, vocês dois, quando estiverem se formando, vocês vão acabar, o seu inconsciente vai acabar utilizando o arquétipo do médico. O mesmo arquétipo que o nosso amiguinho que é maldoso também vai usar. Ele tem um sistema de crença X e você tem um sistema de crença Y. O que vai acontecer quando se fundir o arquétipo com você e o arquétipo com ele? Provavelmente você tem uma tendência muito grande a se tornar um médico do riso, aquele que vai levar alegria nos hospitais, para os pacientes, né? Que eles acreditam que isso melhora e melhora mesmo. Aí você vai dedicar um dia na semana para atender gratuitamente numa comunidade. Você vai ser uma pessoa benevolente, você vai ajudar muitas pessoas. Se caso até que fala, não, um dia não vou cobrar de ninguém, como fazer o Bezerra de Menezes, não vou cobrar de ninguém, vou atender os mais carentes. E o que o seu amigo que fez a faculdade com você se formou na mesma coisa, o que vai acontecer com ele? Ele já tem uma tendência malévola, vamos dizer assim. Ele vai se tornar um médico que vai começar a fazer aborto. Vocês entenderam? Ele vai atender as pessoas com pouco caso. Ele não vai se dedicar tanto, ele vai pensar mais em outras coisas do que na medicina. Mas eles não usaram o mesmo arquétipo, mas o que aconteceu? Quando fundiu com o sistema de crença, usou o ego, acabou. Já não é a mesma coisa. Isso acontece com todo mundo. Aí é criado um novo tipo de médico. E assim acontece com todo mundo. Por isso que nenhuma pessoa é igual no planeta Terra. E nós usamos vários arquétipos. Nós usamos vários arquétipos durante a vida e durante o dia. Você sai de manhã para trabalhar, quando você entra na empresa, você usa o arquétipo do funcionário da empresa. O que é? O programa. Olha, gente, como tem a ver. Você usa o programa ideal para que você consiga se dar bem dentro da empresa. Então lá dentro você vai seguir as normas da empresa, agir como se fosse um funcionário da empresa, porque você está usando o arquétipo. Quando você sai, você vai voltar para casa, digamos que você é casado, tem filhos e tal, você já coloca outro arquétipo. Que é o arquétipo do pai ou do marido, enfim. Por isso que tem gente que fala assim, nossa, fulano no trabalho é uma coisa, que chega em casa é outra pessoa. Exatamente, é assim. Você vai para a escola, você põe um arquétipo do aluno. Você vai dar aula, você põe um arquétipo do professor. E isso quem faz é o inconsciente. Igualzinho um computador. Você vai mudando os programas de acordo com o que você tem que fazer. E o que vai acontecer? Olha que legal. Então, são criados vários arquétipos de acordo com a fusão que tem com o seu ego. Quando você passa desse plano para o outro plano, o que vai acontecer com o seu ego? Com você, no caso. Você vai se tornar um arquétipo também.
E aí você vai lá para uma espécie de arquivo de arquétipos, vamos dizer assim. E você vai ficar lá. Não você, mas esse ego, essa consciência que foi criada aqui. O seu sistema de crenças, mais os arquétipos que você usou, vai formar um arquétipo X que vai ficar lá arquivado. Com um endereço vibracional que qualquer uma pessoa no universo pode acessar. É uma informação que fica para todos. Por isso é que se paga tão bem para os atores. Porque os atores são profissionais em fazer isso, em tirar um arquétipo e colocar outro, tirar um arquétipo e colocar outro. Já pensou como que é complicado isso? Sem você misturar o ego, que é um trabalho mais difícil, você separar o seu ego, a sua personalidade, né, o seu sistema de crenças, de um personagem. Hoje você faz uma pessoa boa, amanhã você faz um vilão, amanhã você faz um simples coadjuvante, e eles vão trocando. E nós fazemos isso inconscientemente. A todo momento nós mudamos os arquétipos. Então, esse é um dos aspectos do arquétipo. Nós temos um outro aspecto, que é a questão das figuras, animais de poder, enfim, símbolos. Por quê? Por trás de todo símbolo, em todo o símbolo existe uma energia. Em todo símbolo existe uma energia. É por isso que as empresas, as grandes empresas, pagam tão caro para fazer os seus logos, as suas marcas, os seus arquétipos, os seus projetos. Por quê? Quando você, por exemplo, quando você vê um franguinho com um capacete na cabeça, você sabe que é a Sadia. E você identifica o arquétipo dessa empresa, né? Porque ela tem uma imagem X. Quando você vê, não sei dizer, né? Mas tem várias imagens que são ligadas à empresa. E se paga caríssimo para se criar isso daí, essa identidade visual. Porque toda a energia da criação está ali. Então, quando a pessoa ela criou o logo, ela já criou com o propósito de alavancar a empresa, de passar X imagem da empresa. Então ela pega o histórico, ela pega a história, vários fatos, enfim, tudo que representa a empresa. Uma equipe trabalha naquela criação, colocando essa energia para alavancar vendas e um monte de coisa. Cria-se o logo, vincula-se à empresa, e aí, se eles fizerem um trabalho legal, ela vai crescer. Tanto é que tem empresas que até hoje você chama o produto pelo nome da empresa, de tão forte que foi o trabalho arquetípico feito ali. Na questão dos animais, que é a questão que mais chama a atenção das pessoas, por quê? Porque a pessoa pensa assim, se eu usar o arquétipo X, eu vou conseguir tal coisa. Se eu usar o arquétipo Y, então a pessoa começa a pensar, todo mundo, a maioria do pessoal, principalmente o pessoal que estuda mecânica quântica, gosta de usar os felinos, né, menos o leão, porque o leão ele não caça, né, o leão bom vivant, vamos dizer assim, né, quem caça é a leoa e tal. E a águia é o primeiro, então todo mundo quer ter uma águia na sua casa, no seu computador, usar uma camiseta com uma águia, tanto que eu demorei muito tempo para conseguir uma águia, que é muito complicado. As pessoas que estão por trás do sistema, do funcionamento do planeta, sabem disso. Então a coisa mais difícil que tem é você achar a águia. E é até bom que não se ache muito para não se vulgarizar a águia e acabar o efeito não sendo desejado. Então existem os felinos, existem, enfim, toda aquela gama de animais que você pode usar para fazer um trabalho em cima disso daí. E como que funcionam essas imagens? Nós temos os neurotransmissores, né, que fazem o funcionamento, que trabalham com as nossas emoções e trabalham diretamente no processo de criação da nossa realidade, porque eles fazem todo o processo mental da criação, né? Então existem os neurotransmissores, e quando você visualiza ou tem contato com um animal X ou com a imagem desse animal, ele gera aquele neurotransmissor. Então vamos falar, por exemplo, da dopamina. Tem a dopamina, a oxitocina, enfim, várias quissinas, né? E que são os neurotransmissores. Então,
A dopamina, ela é muito procurada pelas pessoas. Por quê? Porque a dopamina, ela te dá, assim, como que eu posso dizer? Um alto astral, vamos dizer. Autoconfiança, magnetismo pessoal, né? Então, as pessoas procuram usar os arquétipos mais poderosos, né? Que na escala dos arquétipos existem a águia está no topo, né? Depois vem, se eu não me engano, a coruja, depois vem os felinos, né? E então as pessoas querem usar a águia para quê? Para gerar dopamina, e através dessa geração de dopamina, o seu estado vibracional aumenta e a sua capacidade de criação fica maior, de atrair coisas boas, porque como que você atrai? Emanando. Então você está com dopamina legal, a sua probabilidade de criar coisas boas é muito maior. Bem, então eu vou falar agora, então vamos falar especificamente mais sobre a águia, porque a maioria das pessoas usa a águia, e se eu ficar falando de animal por animal, esse vídeo que eu quero que seja breve, eu sei que eu não vou conseguir terminar todos os 25 minutos, né? Mas é um tema muito interessante. Então a pessoa usa a águia. Qual é o problema da águia? Ou dos arquétipos desses de figuras de animais e símbolos? É que as pessoas que tiverem contato com esses arquétipos, por exemplo, você coloca um quadro de uma águia de um por um na sua parede, seus filhos vão ver, a sua esposa vai ver, as pessoas, e elas também vão ser influenciados. E a probabilidade deles serem influenciados e as coisas acontecerem com eles é muito maior do que com você. Por quê? Porque normalmente as pessoas não contam. Muitos porque têm vergonha de falar que acredita nisso, né? Outros porque são mais egoístas e querem então aquilo só para si. Não, o poder vai ser só para mim, né? Eu quero ter um magnetismo pessoal muito forte e tal. Aí a pessoa coloca a águia lá. Só que o que acontece? O nosso sistema de crenças acaba atrapalhando a utilização do arquétipo. Porque você começa a tentar forçar os acontecimentos. Porque você está usando a águia, então você se sente o todo-poderoso. Então você começa a ir atrás de propostas ou começa a enviar currículo e marcar reuniões e se torna um empreendedor, então quer fazer negócios, enfim, tal. O que você está fazendo ali? Você está saindo fora do tal, porque você está forçando. E o que acontece? Você vai acabar atrapalhando o processo arquetípico. O que aquela imagem, aquele símbolo pode gerar para você. Por quê? Você está sendo linear. Você está tentando se antecipar às coisas e começa a forçar situações. E a pessoa que não sabe disso, ele simplesmente está vendo aquela águia, vamos falar sempre da águia para a gente ter um foco. Então, a pessoa está sempre vendo a águia ali, está criando dopamina nela, dopamina. Ela começa a ter insights, ela começa a ficar inquieta na sua parte profissional, não, a pessoa quer voltar a estudar, a pessoa quer empreender e um monte de coisas. Por quê? Porque aquele arquétipo está funcionando literalmente com ela não está não está colocando força, ela não está participando do processo. Ela está deixando tudo acontecer. Porque ela não sabe. Porque se ela soubesse, ela ia sabotar também. Porque ela ia querer colocar a mãozinha dela lá. E eu estou falando isso porque isso aconteceu comigo. Isso aconteceu comigo. Eu usei a águia, eu espalhei águias pela minha casa toda. E todo mundo foi influenciado mais do que eu. Mas você não sai perdendo. Você não sai perdendo, eu vou explicar por quê. Então, existem vários arquétipos. Para você que queria ver o vídeo a respeito disso, o que você tem que fazer agora? Existem vários estudos sobre arquétipos. Se você for procurar, por exemplo, a maior sumidade nessa questão de arquétipos, que é o Jung, você vai pesquisar bastante, porque ele tem um material muito vasto, mas é uma linguagem complicada, tal. Então você vai ter que fazer um estudo mesmo, porque é profundo, é uma linguagem mais complicada. Eles usam uns termos que já misturam um pouco de psicanálise, psicologia, essas coisas. E agora, o que eu digo para você?
procurar a fazer as ligações dos arquétipos. Então, por exemplo, a gente sempre soube que na Índia o pessoal gosta muito da questão ou na Tailândia, né? Na Tailândia, dos elefantes, né? E o que acontece? Aí fiquei pensando, falei assim, mas peraí, o elefante é um animal moroso. Ele é um animal muito lento, é um animal que a gente tem medo dele por causa do tamanho, mas ele não tem noção da força que ele tem. Ele é um dos mais dóceis no reino animal. Ele come só ervinha lá, aquelas coisas. Ele não é o cara, ele não é uma águia, ele não é um leopardo, um puma, enfim, uma leoa, uma coruja. Ele é um grandão bobo, vamos dizer assim. E aí falando, não, mas na Índia, porque tem que estar na Tailândia, tem que estar com a trombinha para cima, porque não sei o quê. Olha a Tailândia! Quem é a Tailândia? O animal arquetípico deles é um elefante. Olha a Tailândia. Brasil, qual é o nosso arquétipo? Todo mundo sabe que é o Zé Carioca, o malandrão. Vê a nossa história qual é. Vê o arquétipo do brasileiro qual é. O sambista, enfim, né? Aquele, né? O jogador de futebol, o enganador, o malandrão, o boêmio. Né? Então, o que a gente tem que fazer? Procurar conhecer os arquétipos. Então, vamos conhecer os arquétipos, já que você quer usar, né? Você quer usar o arquétipo, é só fazer uma pesquisa e analisar pelo perfil do animal. Por exemplo, a hiena. O que a hiena faz? Ela come carniça, ela come resto, anda em bando, ataca por trás. É um animal assim que, poxa, se você usar o arquétipo da hiena, o que vai acontecer com você? Eu acho que eu vou ter que fazer um outro vídeo falando mais sobre isso, né? Porque ainda nós temos, a gente poderia se aprofundar um pouco mais, mas eu não quero ficar muito longo porque as pessoas não gostam de vídeos mais de 15 minutos, né? Eu já estou em 20 e pouco, mas vamos lá. Bem, e tem mais uma terceira questão dos arquétipos, que é a questão das formas arquetípicas, das situações arquetípicas. Porque não existe só arquétipo de pessoas e de animais, existem também as situações arquetípicas. Como são as situações arquetípicas? Vou dar um exemplo para vocês. Que a gente usa muito e a gente vê muito acontecendo no planeta. Romeu e Julieta, que é o amor sofrível, né? Então, e as mulheres são muito românticas assim, né? Então, muitos, um amor tipo Romeu e Julieta, não sei o que lá, tal. Então, muita gente vive essa história de Romeu e Julieta. E as situações arquetípicas, elas servem para quê? Lembra no nosso universo holográfico? Nós estamos dentro de um holograma, precisamos criar uma realidade que nos faça crescer, para a gente viver aquilo e crescer. Como que a gente cria isso? A gente busca uma situação arquetípica. E existem várias situações arquetípicas. Tem um filme do Akira Kurosawa, chama Han, que é a história de 3 ou 4 filhos, e tem um que é o caçula, que é o desprezado pelo pai, que os irmãos não sei o quê, e no fim os irmãos só querem saber do dinheiro do pai, da herança, e quem salva o pai da morte é o filho, aquele que era o desprezado, tal. É mais ou menos assim o enredo da história. É o que a gente mais vê por aí. A ingratidão daqueles que mais receberam, e aquele que menos recebeu acaba ajudando aqueles. É uma história arquetípica. E essas histórias também estão lá. São programas que são usados como se fossem simuladores para que você venha a transcender certo aspecto da sua vida. Então, por exemplo, você precisa vencer a questão amorosa em que você acaba sendo ferido, não sei o quê, sempre sendo ferido. Aí você cria uma situação para consertar isso daí. Então, entra na sua vida uma situação arquetípica para que você viva essa questão e conserte. Só que o que acontece?
você acaba caindo no mesmo erro. E o que acontece? Essa situação arquetípica acaba voltando para você resolver de novo. Por isso que tem pessoas que falam assim, nossa, na minha vida sempre foi a mesma coisa. Essa história sempre se repetindo. Olha, percebe? Quantas vezes a gente já não ouviu isso? A pessoa reclamando que existe uma história que se repete na vida dela. O que é isso? Situação arquetípica que está voltando para trabalhar a pessoa. Mas o que acontece? Ela acaba sempre agindo da mesma forma. E isso é um mal do ser humano, que é agir da mesma forma esperando resultados diferentes. Você não vai ter resultados diferentes agindo da mesma forma. E tem uma outra questão nessa relação aí de situações arquetípicas, que é uma questão também muito complicada e que a gente vê muito, que é aquela coisa de falar assim, fulano é reencarnação de ciclano, porque eles fizeram a mesma coisa, e a gente vê isso na história, e papapá. Não é que a pessoa reencarnou. Não, ela usou o mesmo arquétipo da outra. E a gente vê muito disso, principalmente na história bem antiga mesmo, a gente vê que eles usavam os arquétipos e as histórias iam se repetindo. Com algumas nuances diferentes, mas a história é a mesma. E a gente tem o costume de dizer assim, nossa, mas fulano é reencarnação. A pessoa começou a fazer alguma coisa igual a outra, já falam que é a reencarnação de fulano. E não é. Simplesmente a pessoa, de repente, ela tem um projeto de vida parecido com a outra. O inconsciente dela vai buscar uma situação arquetípica para que ela venha a trabalhar essa questão. E muitas vezes usam o mesmo arquétipo. Usam o mesmo arquétipo, mas não é uma questão que a pessoa reencarnou na outra, não, simplesmente, e a gente faz muito disso também, usar os arquétipos e acabar usando arquétipos repetidos ou arquétipos mais conhecidos. E é por isso que a gente não consegue conscientemente acessar o arquétipo. É o inconsciente, ou o eu superior, vamos dizer assim, que acessa o arquétipo. Sabe por quê, gente? Porque eu tenho certeza que se o ser humano tivesse a oportunidade de falar assim, eu quero o arquétipo de fulano de tal e ele vai ser ativado agora. Se ele tivesse esse poder, todo mundo ia querer ser Midas. Todo mundo ia querer ser milionário. Os Rockefellers, aquela turminha lá, né? E os grandes reis foram milionários e essas coisas aí. Então, para que a gente venha fazer esse tipo de escolha consciente, a gente precisa transcender o preconceito, transcender a linearidade e a materialidade. Luz e paz a todos. Até uma próxima.